Na fachada do Ministério da Justiça em Paris, logo abaixo de uma janela no térreo, há uma placa de mármore gravada com uma linha horizontal e a palavra Métro. É quase imperceptível na grandiosa Place Vendôme. Na verdade, de todos os turistas na praça, eu fui a única pessoa a parar e refletir sobre isso. Mas esta placa é um dos últimos métro-étalons, barras de metro padrão, que foram colocadas em toda a cidade há mais de 200 anos na tentativa de introduzir um novo sistema universal de medição. E é apenas um dos muitos locais em Paris que fazem alusão à longa e fascinante história do sistema métrico. Medir é uma das coisas mais banais e comuns, mas na verdade são as coisas que consideramos corriqueiras que são as mais interessantes e têm histórias controversas, afirmou Ken Alder, professor de História da Northwestern University, no ZEUA, e autor de A Medida de Todas as Coisas, um livro sobre a criação do metro. Agora, é algo natural na maioria dos lugares, o sistema métrico, criado na França, é o sistema de medida oficial de quase todos os países do mundo, exceto Estados Unidos, Libéria e Myanmar. E mesmo ali, o sistema métrico ainda é usado para fins como o comércio global. Mas imagine um mundo onde cada vez que você viaje, você precise usar conversões diferentes para medidas, como fazemos com moedas. Era este o caso antes da Revolução Francesa no final do século XVIII, quando pesos e medidas variavam não apenas de uma nação para outra, mas também dentro das nações. Só na França, estima-se que havia naquela época milhares de unidades diferentes de pesos e medidas em uso. Durante os anos voláteis de 1789 a 1799, os revolucionários buscaram não apenas derrubar a política, tirando o poder da monarquia e da igreja, mas também alterar fundamentalmente a sociedade, derrubando velhas tradições e costumes. Para isso, eles introduziram, entre outras coisas, o calendário republicano em 1793, que consistia em dias de 10 horas, com 100 minutos por hora e 100 segundos por minuto. Além de eliminar a influência religiosa do calendário, tornando difícil para os católicos manterem o controle dos domingos e dias santos, isso ajudou a introduzir o sistema decimal na França. Mas, embora a hora decimal não tenha ido em frente, o novo sistema decimal de medida, que é a base do metro e do quilograma, permanece conosco hoje. A tarefa de criar um novo sistema de medida foi dada aos mais proeminentes pensadores científicos do Iluminismo. Esses cientistas estavam ansiosos para criar um novo sistema uniforme baseado na razão, e não em tradições ou na vontade de autoridades locais. Portanto, foi determinado que o metro seria baseado puramente na natureza. Era para ser 1/10 de milionésimo da distância do Polo Norte ao Equador. A linha de longitude que vai do polo à linha do Equador, que seria usada para determinar o comprimento do novo padrão, era o meridiano de Paris. Esta linha foi traçada por dois astrônomos que partiram de Paris em 1792, Jean-Baptiste e Joseph Delambre, que viajou em direção ao norte, para Dunkerque, e Pierre Mechain, que seguiu rumo ao sul, para Barcelona. Eles usaram a mais recente tecnologia da época e o processo matemático de triangulação para medir o arco meridiano entre estes dois locais ao nível do mar. Em seguida, extrapolando a distância entre o Polo Norte e o Equador, ao estender o arco a uma elipse, os dois astrônomos combinaram de se encontrar dentro de um ano em Paris para propor o novo padrão universal de medida. O processo acabou levando, no entanto, 7 anos. Ao fim, em 1799, Delambre e Mechain apresentaram seus resultados, e, com base neles, foi criada uma barra de platina de 1 metro de comprimento para servir de base do sistema métrico. Como Alder detalha em seu livro, medir este arco meridiano durante uma época de grande turbulência política e social provou ser um empreendimento épico. Os dois astrônomos eram frequentemente recebidos com suspeita e animosidade, caíram nas graças e na desgraça do Estado, e até ficaram feridos no trabalho, que envolvia escalar pontos altos, como cúpulas de igrejas. O Panteão, que foi originalmente encomendado por Luís XV para ser uma igreja,
se tornou a estação geodésica central em Paris. Desde sua cúpula, Delambre triangulava todos os pontos ao redor da cidade. Hoje, serve de mausoléu a heróis da República, como Voltaire, René Descartes e Victor Hugo. Mas, na época de Delambre, servia como outro tipo de mausoléu, um depósito para todos os pesos e medidas antigos que eram enviados por cidades de toda a França na expectativa do novo sistema. Mas, apesar de todo o esforço e da tecnologia investida na definição da nova medida, ninguém queria usá-la. As pessoas relutavam em abrir mão das velhas formas de medida, uma vez que estavam intrinsecamente vinculadas aos rituais, costumes e economias locais. Por exemplo, um eu, medida de tecido, geralmente equivalia à largura dos teares locais, enquanto a terra arável era frequentemente medida em dias, referindo-se à quantidade de terra que um camponês poderia preparar durante esse tempo. As autoridades de Paris ficaram tão exasperadas com a recusa do povo em deixar para trás a antiga medida que até enviaram inspetores de polícia aos mercados para garantir que o novo sistema fosse aplicado. Por fim, em 1812, Napoleão abandonou o sistema métrico, embora ainda fosse ensinado na escola. Ele deixou as pessoas usarem as medidas que quisessem até que o sistema métrico foi reinstaurado, em 1840. De acordo com King Alder, demorou cerca de 100 anos até que quase todos os franceses começassem a usá-lo. Mas isso não se deve apenas à perseverança do Estado. A França estava avançando rapidamente para a Revolução Industrial, o mapeamento exigia mais precisão para fins militares, e, em 1851, aconteceu a primeira das grandes feiras mundiais, em que as nações deviam apresentar e comparar o conhecimento industrial e científico. É claro que era complicado fazer isso, a menos que você tivesse medidas padrão claras, como o metro e o quilograma. Por exemplo, a Torre Eiffel foi construída para a Feira Mundial de 1889 em Paris e, com 324 m, era naquela época a estrutura feita pelo homem mais alta do mundo. Tudo isso levou à criação de uma das instituições internacionais mais antigas do mundo, o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, BIPM, na sigla em francês. Localizado no tranquilo subúrbio de Sèvres, em Paris, o BIPM é rodeado por parques e jardins. Sua falta de ostentação me lembrou novamente do Métro-Étalon na Place Vendôme. Pode estar escondido, mas é fundamental para o mundo em que vivemos hoje. Estabelecido originalmente para preservar os padrões internacionais, o BIPM promove a uniformidade de 7 unidades internacionais de medida: o metro, o quilograma, o segundo, o peri, que mede a intensidade da corrente elétrica, o Kelvin, unidade de temperatura, o mol, quantidade de substância, e a candela, intensidade luminosa. É onde está a barra de metro padrão mestra de platina, usada para calibrar cuidadosamente as cópias, que depois eram enviadas para várias outras capitais nacionais. Na década de 1980, o BIPM redefiniu o metro como a distância percorrida pela luz no vácuo em um intervalo específico de tempo, tornando-o mais preciso do que nunca. Desde então, definido pelas leis universais da física, se tornou finalmente uma medida verdadeiramente baseada na natureza. O prédio em Sèvres também abriga o quilograma original, que fica sob 3 redomas em um cofre subterrâneo, que só pode ser acessado por meio de 3 chaves diferentes, guardadas por 3 pessoas diferentes. Por 130 anos, o quilograma foi definido por este objeto, um peso cilíndrico de 4 centímetros de platina e irídio, mas a unidade de medida foi redefinida pelo BIPM em novembro de 2018, com base na constante de Planck. Agora, o quilo é calculado pela chamada balança de Kibble, ou de Watt, um instrumento que permite comparar energia mecânica com eletromagnética usando 2 experiências separadas. Essa maneira de medir o quilo não muda, tampouco pode ser danificada ou perdida, como pode acontecer no caso de um objeto físico. Além disso, uma definição baseada em uma constante e não em um objeto faz com que a medida exata do quilo, pelo menos em teoria, esteja disponível para qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta,
e não apenas para aquelas que têm acesso ao quilo original guardado na França. Tal como aconteceu com o projeto do meridiano do século XVIII, definir medidas continua a ser um dos nossos desafios mais importantes e difíceis. O que começou com o metro formou a base da nossa economia moderna e levou à globalização. Abriu caminho para a engenharia de alta precisão e continua a ser essencial para a ciência e a pesquisa, assim como para nossa compreensão do universo.